Olá a todos, estamos no ar aqui com mais um episódio do Easy Talks, o webcast do Easy Business School. Eu sou Diogo Zanata, professor de gestão de pessoas aqui na escola, e vou ser o nosso anfitrião aqui durante esses próximos minutos. O Easy Talks, porque nós queremos ter boas e descontraídas conversas com os nossos convidados, de uma maneira leve, que traga ainda muito conteúdo, insights para você. Então, olha, fica com a gente aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Sobretudo porque hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Agenor Leão. Seja muito bem-vindo, Agenor. Obrigado, Diego. Eu vou te apresentar rapidinho, eu não quero dar muito spoiler aqui da tua carreira, eu quero que você compartilhe e conte conosco, mas é uma carreira realmente brilhante, né? O Agenor, hoje ele é vice-presidente da Natura e da Avon, teve uma carreira aí que começou com ciências da computação, depois ficou responsável pela área de transformação da Natura durante vários anos, já vai contar para nós, e agora passou para cuidar do negócio. Né? Mas eu paro por aqui, porque de fato eu não quero que esses spoilers atrapalhem aqui a nossa conversa. Ô, Agenor, eu queria começar um pouquinho com uma cerimônia que nós temos aqui no Easy, né? Um ritual, que é começar para te conhecer um pouquinho melhor, né? Que você compartilhe alguma coisa aqui para deixar para os nossos ouvintes, que é um livro, um filme, algo assim que tenha te marcado e que você acha que vale a pena contar. Olha, eu tenho uma paixão e quando contar essa história, eu morei em duas ocasiões, eu morei em outros países da América Latina e isso se transformou uma paixão muito grande para mim. E para mim, o livro, que é um livro que eu li muito cedo, li ainda adolescente, ainda morando no sertão da Bahia, que é 100 anos de solidão do Garcia Marques, para mim foi uma das grandes, até pelo realismo fantástico, pela forma de sair da realidade e trazer tantas lições importantes, e que tinham, e descobri isso ao longo do tempo, que tinha tanto a ver, a cidade imaginária dele tem muito a ver com a minha história e a minha cidade original, no interior da Bahia, então isso me conecta muito com essa história de uma América Latina que eu tive envolvido em toda a minha carreira de crescimento, de transformação, e dessas histórias maravilhosas que a gente tem ao longo de toda a região. Então, sou apaixonado por essas histórias. Que legal, que legal. De fato, é um clássico, uma grande obra. Interessante. Ô, Agenor, conta um pouquinho mais para nós, né? Quem que é o Agenor? Como é que você chegou até aqui? Tua trajetória, tua experiência? Então, eu sou, como adiantei, eu sou um menino do sertão da Bahia. Eu nasci numa cidadezinha muito pequena, se chama Santa Bárbara, uma cidade ali próxima à Feira de Santana, 150 quilômetros de Salvador, e nasci na zona rural, tá? Meus pais trabalhavam a terra, e tem histórias muito interessantes, porque assim, muito pequeno, a minha mãe educava as crianças da região no momento em que não havia escola pública, na região rural, a minha mãe educava as crianças em casa. E por isso, muito cedo, eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe, em casa. Aos 4 anos, eu tinha aprendido a ler e escrever, porque eu ficava ali no entorno enquanto ela ensinava as crianças. E me despertou um interesse bastante grande pela leitura. E eu comecei a ver, através da leitura, que existia um mundo muito grande fora daquele mundo que eu vivia, e me despertou o interesse assim, quero aprender e quero conhecer sobre isso. Passei a, você ter uma ideia, para conseguir uma escola melhor depois dessa iniciação com a minha mãe, eu andava 6 quilômetros a pé todo dia para chegar na cidadezinha. E por isso, com 13 anos, eu tive que sair de casa para estudar. E aí, aos 13 anos, eu deixei a casa dos meus pais, que seguiram na zona rural, e fui morar em Feira de Santana, depois em Salvador. Aos 17 anos, acabei chegando na Universidade Federal da Bahia para fazer uma coisa que, na verdade, eu fazia pouca ideia do que o que era, mas falavam, olha, isso é a profissão do futuro, é por aí. Fui fazer computação no começo dos anos 90, antes da abertura de mercado no Brasil. Exatamente coincide com a abertura do mercado no Brasil, com a possibilidade de trazer equipamentos de computação e a democratização do uso, que veio logo em seguida com a internet, com tudo que a gente conhece, com essa grande transformação. E, de fato, apesar de saber muito pouco sobre aquilo que eu iria estudar no momento da decisão, com 17 anos de idade, que eu nunca tinha visto um computador na minha frente, naquele momento, eu me encantei pelas possibilidades que aquilo ia fazer e olhando para a possibilidade de transformação que aquilo ia vir na sociedade. É interessante porque era um momento em que, como hoje nós estamos tendo discussão por causa da inteligência artificial, naquele momento se falava assim, nossa, isso vai tirar os empregos, e a gente viu o tamanho das oportunidades que foram criadas, e eu sempre olhei para esse lugar, e isso direcionou muito a minha carreira, né? Esse olhar das oportunidades que a tecnologia trazia, das possibilidades para o negócio, muito mais do que as dificuldades que
gerar para as pessoas e com isso a necessidade de atualização, aprendizado constante, que foi, eu brinco, na universidade eu aprendi uma coisa, eu aprendi a aprender, até porque tudo que eu aprendi na universidade se torna obsoleto muito rápido. A tecnologia te dá esse princípio, isso foi um aprendizado de vida para mim, e que hoje vale muito para os negócios, né? A gente vive momentos de transformação de negócio, que tudo que a gente tinha certeza ontem, hoje está sendo questionado, né? Acho que principalmente o mundo dos negócios pós-pandemia evidenciou muito isso, né? Todos os Capacidade de conceitos, adaptação, né? a capacidade de adaptação e de aprendizado contínuo é imprescindível para o profissional de hoje. E isso, quando me perguntam o que é que você aprendeu na universidade, assim, eu aprendi a aprender, porque no momento de recursos escassos, não tinha material didático, não tinha internet para estudar, eu precisava aprender e isso delineou minha carreira de uma forma bastante importante daí para frente. Interessante. Obrigado, Genor. E conta um pouquinho para a gente como é que foi toda a questão da transformação digital que você assumiu na Natura depois. Então, passado esse período, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, até quando eu entrei na universidade, entrei no mundo de telecom e saí do Brasil a primeira vez num trabalho pré-privatização das telecomunicações no Brasil. Voltei para o Brasil no processo de privatização, trabalhei 15 anos no Grupo Telefônica, na Vivo, e fiz uma carreira de crescimento. Em algum momento dessa história, há 11 anos atrás, alguém me convida um dia e diz assim, tem uma posição numa empresa de cosméticos. E eu, a priori, olhei para isso e disse, putz, não tem nada a ver comigo. Eu sou um cara de tecnologia, um cara encantado com a inovação tecnológica e toda a transformação que aconteceu em telecomunicações, né? Os 10 anos praticamente que a gente viu entre o lançamento do móvel e tudo que aconteceu de dados, de conectividade, de democratização do acesso a telecomunicações pós-privatização, foi incrível, assim, histórias e histórias muito felizes de muita transformação. E o que é que eu vou fazer numa empresa de cosméticos? E aí eu fui conhecendo a Natura ao longo de longas conversas e descobri que, na verdade, naquele momento, há 11 anos atrás, isso aqui era o maior negócio de e-commerce do país. Nós tínhamos, naquela época, no Brasil, quase 1 milhão de consultoras de beleza, que faziam pedidos através da internet e recebiam as caixas em sua casa. Em até 48 horas, nós entregávamos em qualquer lugar do Brasil, quando não existiam os grandes players de e-commerce que a gente conhece hoje fazendo isso. Mas a empresa não tinha se dado conta do potencial que existia por trás disso. Para você ter ideia, a gente não tinha dados direito das consultoras, a gente não usava isso para individualização, e o convite era, a Natura precisa ir para esse novo mundo, precisa chegar ao consumidor final, mas a gente quer trazer as consultoras juntas, o que é incrível, né? Porque assim, um exército de gente, eu brinco, as consultoras são as influências do passado. De quando não existiam as redes sociais, essa marca foi construída por recomendação, por reputação, e como é que a gente traz isso para os dias atuais, né? Então, o grande desafio era esse, como a gente construía um modelo de negócio, e a partir disso a gente começou a construir um modelo de negócio digital, em que as consultoras podem ter suas lojas de e-commerce, elas podem atender os clientes através da loja de e-commerce ou através do modelo presencial, mas a gente foi descobrindo as inúmeras oportunidades que está por trás disso, que acabou transformando o modelo de negócio. Com a digitalização acabou sendo o grande motor de transformação e de evolução do nosso modelo de negócio, que a partir do conhecimento delas, a gente começou a segmentar a base de consultoras. Hoje o nosso modelo é um modelo que a gente chama de plano de crescimento, em que eu identifico diferentes segmentos, consultoras que têm negócios pequenos, consultoras que têm negócios grandes, como eu faço para atender a cada um desses tipos de negócio de forma diferente, o que só a tecnologia dá para a gente a possibilidade de fazer isso. E num modelo que, para você ter ideia, o nosso principal ponto de contato era uma revista física, que tinha uma tiragem enorme e que a gente vai convertendo ao longo do tempo. Em alguns países, a gente já não tem a revista física, todas as transações acontecem pelo digital ao longo desse tempo. Então, assim, foi um processo de transformação incrível, mas principalmente no mindset, no modelo de operação. E o que acabou acontecendo com isso, em algum momento, 5 anos, mais ou menos, em que eu estava aqui, a gente fez esse primeiro transformação no Brasil. E aí eu fui incumbido de ir para os países da América Latina, os outros países de língua hispana, liderar o negócio para implantar essa transformação em todos os países, e foi aí que eu fiz a minha primeira transição para a área de negócio efetivamente, já imaginando que numa empresa digital os líderes têm que ter essa capacidade de liderança através digital, através dos dados. Isso mudou muito o mindset de operação, e mais recentemente voltei para o Brasil com esse desafio de liderar agora já no modelo consolidado, as duas marcas, a Natura e a Avon, que somos um grupo hoje, e já estamos integrados aí nessas duas marcas com a nossa rede de consultores. Somos 2 milhões de consultores no Brasil,
4 milhões e meio na América Latina, e mais com essa possibilidade do digital, de reconhecer o cliente, reconhecer a consultora, uma expansão tremenda para outros canais, né? A gente tem um e-commerce hoje direto ao consumidor final, com a consultora intermediando ou não, super relevante, uma parte grande da nossa receita vem daí, e também canais de varejo, que nós não tínhamos, hoje nós temos quase 800 lojas no Brasil, lojas que às vezes são lojas de consultoras, é uma franquia, ou lojas próprias nossas que estão no shopping. Então, o digital trouxe para a gente a possibilidade da omnicanalidade também, transformando, de fato, essa companhia no que era uma companhia, quando eu cheguei aqui há 11 anos atrás, eminentemente no Brasil, com a concentração de receita, e hoje é uma companhia global, na América Latina e fora da América Latina, com as outras marcas e alguns países, com Natura também, imensa e um dos grandes players de cosméticos no mundo, né? Então, de fato, são números impressionantes, Agenor, você vai contando um pouco, e olhando assim, parece que não dá para prever, né? Você começa a fazer e a coisa vai surgindo e você tem que ir se adaptando um pouco. O mais interessante, Diogo, tem um ponto que eu não posso deixar de ressaltar, é que assim, a gente visa muito o crescimento individual. A Natura tem um papel, e é uma empresa que olha para a geração de impacto nos aspectos social, ambiental, e eu acho que é muito conhecido pelo ambiental, acho que todos os brasileiros sabem disso, né, o trabalho que a Natura faz consistente na Amazônia há mais de 20 anos, transformando os desafios socioambientais em possibilidade de inovação, mas na própria rede, o aspecto de digitalização, a gente faz uma coisa que a gente tem buscado que as empresas façam mais, medir o impacto. Então, a gente criou um PNL de impacto, e a gente mede também o IDH da consultora. A gente queria se provocar e dizer, essa pessoa que vem trabalhar com a gente ao longo do tempo, ela melhora o IDH, melhora a qualidade de vida dela, prospera. E na última medição que a gente fez, em 2000, a gente faz a cada 2 anos, a gente fez a medição 2022, tem um crescimento muito importante do IDH e muito associado a 2 fatores que têm muito a ver com o processo de digitalização. O primeiro é a inclusão financeira. Durante esse processo de digitalização, nós construímos uma solução financeira para a consultora, ela tem uma conta, e isso aumenta a possibilidade, e é um negócio de microcrédito, né, dela fazer mais negócios. Então, o tema inclusão financeira e o tema digitalização, sendo que através da digitalização eu abro uma porta para essa pessoa, para educação, para treinamentos, a gente viu aumentar substancialmente o IDH da nossa rede. Uma consultora, quando está com a gente depois de um ano, ela aumenta, a gente vê um aumento consistente do IDH. E quanto mais tempo ela fica, a gente vê. Então, o propósito da transformação, o propósito da digitalização, não é só pelo crescimento do negócio, mas também para que a gente possa ajudar nesse processo de impacto social que essa empresa causa nos lugares onde a gente atua, né? Impressionante, de fato, as reverberações que vai tendo, né, de benefícios para tantas pessoas. O Agenor, eu queria aproveitar, você comentou um pouco de todo esse processo, né, da transformação, com muitas coisas que você teve que ir adaptando, você não sabia muito, chegou numa área que nem era teu core business, você foi aprendendo, encontrando o caminho. O que você vê, assim, que é essencial para um líder, para uma pessoa que está à frente, que quer fazer uma transformação digital? Quais são as competências, as habilidades que mais fazem falta? Olha, eu acho que primeiro aprender da escuta. Eu acho que, às vezes, e cada vez mais, Diogo, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, eu brinco em que cada vez mais a inteligência artificial vão dar as respostas. Saber fazer as perguntas é a grande competência para o líder hoje. Eu acho que, e às vezes a gente se coloca num lugar, e é esperado também da gente, né? Para a gente, sinônimo de competência na nossa geração era ter as respostas, né? Eu espero do meu líder que eu pergunte e ele me responda. E eu tento reverter esse fluxo muito com as pessoas, dizer que eu deveria fazer as perguntas e que as respostas sejam construídas, porque muitas vezes as respostas não estão aqui dentro. E é muito engraçado porque tinha um caso específico que tem a ver com a preservação da relação, por exemplo, que acontece com um cliente que é da consultora, e eu tenho mapeado essas relações, para a gente é muito importante isso, né? Você é um cliente de uma consultora, quando você compra através do online, a consultora é comissionada por isso, porque ela faz o processo de ativação, e a gente estava aqui elucubrando como faria nos vários canais, e elas dão respostas às vezes tão simples, assim, eu preciso que você reconheça essa pontuação para o meu plano de crescimento, e como essas, são inúmeras, assim, eu faço questão de nas minhas redes sociais, nos meus contatos, milhares delas, porque sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente brinca, pergunta lá para a consultora que ela tem uma resposta.
e os times vão aprendendo a fazer desse jeito, né? As inovações, a gente tem trazido isso dessa forma, é incrível, como as soluções são muito mais simples do que as soluções de escritório, né? Que geralmente a gente tenta elaborar, complicar, trazer mais complexidade, e a vida real é tão mais simples que isso. Às vezes a É gente se verdade. coloca nas coisas e diz assim, pô, a mulher só queria comprar um batom. Então é muito mais simples do que o que a gente imagina. Interessante, Jana. De fato, tá com esse contato com a base, né, com o pessoal que está lá na ponta, faz muita diferença, né, que a gente não fique muito fechado no escritório tão distante. Agora, eu queria aproveitar esse gancho, porque você agora deixou a área de digital e assumiu a área do negócio como um todo, né? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que esse é um caminho natural, né? A partir do momento que os negócios, e eu falo isso, né? Essa visão que eu disse de 11 anos atrás, que nós tínhamos a maior operação de e-commerce do Brasil, segue. Esse nosso negócio, primeiro, como eu disse, é um negócio de relações, é um negócio de influência, de recomendações, e assim como a consultora era a influência do passado, hoje 80% das nossas consultoras relatam que compram por WhatsApp, que vendem por WhatsApp a seus clientes. É onde as relações acontecem hoje, é através do digital, né? A gente viu, e principalmente pós-pandemia, a gente viu uma disseminação tremenda desse modelo, o que foi para a gente uma grande vantagem competitiva no momento da pandemia. Que elas continuaram, dado que eu tinha todo esse desenvolvimento digital, elas continuaram operando. Os negócios vêm se transformando de uma forma que não é o conhecimento, mas o mindset do digital que precisa permear a organização. E muito disso eu não vou tomar decisões sem ter dados, não vou tomar decisões sem entender e analisar os dados. Eu acho que isso favorece muito ao profissional de tecnologia para fazer uma transição de carreira para o negócio. Eu acho que cada vez mais a gente vê, e foi o que aconteceu aqui, né? Ao longo do tempo, o papel do digital dentro da organização ficou tão importante que eu acabei sendo convidado para ocupar a posição de liderança do negócio, e muito nesse intuito, assim, vamos liderar o negócio como um negócio digital, com esses paradigmas, né? Todas as tomadas de decisão, toda a velocidade com que o negócio acontece. Né? Esse nosso negócio é um negócio de cadeia longa, a Natura é indústria e é varejo. Então, eu preciso tomar decisões, por exemplo, de portfólio, quase 6 meses antes, para tempo de fabricação. Como a gente equaliza isso para pegar uma dinâmica do sell-out que está acontecendo no mercado, o que a consultora está vendendo para o seu consumidor e o que eu estou colocando na mão da consultora, ou nas lojas, ou no e-commerce. Então, essa dinâmica hoje não acontece se não tiver mais do que ferramentas, uma mentalidade de gestão, o que eu falo digital, que é essa mentalidade do outside in, do pergunta para os dados, de entende, testa, aprende, e eu acho que é essa competência que as pessoas que vêm dessa origem, que têm uma formação mais digital, acabam tendo, e que é imprescindível para o profissional hoje. Hoje, quando eu recebo os profissionais mais jovens aqui, assim, tem uma coisa que é imprescindível para vocês hoje, vocês precisam entender desse mundo, vocês precisam entender de dados, vocês não é mais um privilégio da área de TI das organizações. Eu costumava dizer há uns anos atrás aqui, o dia que essa empresa estiver digitalizada, a gente acaba com a área de TI. E, de fato, é isso, né? As áreas de tecnologia estão para dar suporte, estão para construir as arquiteturas, mas todo mundo na empresa precisa ter essa nova linguagem desse mundo que a gente vive hoje. Sobre esse ponto, inclusive, de trabalhar com novas gerações, o pessoal novo, você tem um papel muito grande de formar novas lideranças, né? Imagino que você enfrenta um desafio diário, que é ajudar essas pessoas a se capacitarem, a assumirem esses novos desafios. Você tem alguma coisa assim de experiência que você vivenciou nesses últimos anos? Olha, eu acho que o mais importante, assim, eu tenho algumas coisas que eu faço questão de receber sempre as pessoas, a cada mês eu pego toda a turma que está chegando e a gente faz um papo, e assim, eu disse, e os aprendizados que eu tive, as lições que eu tenho de sucesso ao longo do tempo, e eles sempre buscam por isso, né? O que é que... Eu disse, a primeira coisa é que, assim, aprendizado contínuo, assim, as coisas vão mudar. A única certeza que a gente tem, conhecimento hoje se torna obsoleto muito rapidamente, apesar de ser imprescindível, e ele não ocupa espaço. Então, o estímulo ao aprendizado, o estímulo a não ter muitas certezas e aprender a fazer as boas perguntas. Eu acho que... E a superação das expectativas. Eu disse, ninguém promove alguém se você não o vê sentado antes nesse lugar acima. As empresas não promovem as pessoas se autopromovem, né? Eu brinco, eu tenho uma lição bastante interessante quando eu estava no começo da minha carreira, e a gente ainda vive em muitas organizações ainda modelos bastante hierárquicos, né? E eu me lembro de eu ter voltado, eu era um gerente na época e fui falar com o meu vice-presidente, assim, você fala para mim com aquele diretor porque ele não está me recebendo porque eu fui gerente. Ele me falou uma frase que eu sempre repito para os times, assim, ele me disse assim,
ele não te recebe não é pelo seu cargo, ele não te recebe porque você está se colocando nesse lugar, você está onde você se coloca. Então eu disse para ele, sempre se coloque nesse lugar acima, sempre as pessoas assim, busquem que a empresa, que os teus líderes vejam você nesse lugar acima, a responsabilidade é tua, né? Algumas pessoas ainda têm a expectativa de que a empresa conduza em suas carreiras, cada vez mais eu conduzo a minha carreira, eu busco onde eu quero chegar, eu aprendo o que é importante para mim e esperar menos que as empresas façam isso por nós, né? Porque esse domínio da carreira é do profissional, então acho que essas são conversas que eu sempre tenho com os times aqui, para que a gente possa ver esse processo de crescimento e esses profissionais desses novos tempos, né, que são tempos menos incertos, menos dos planos de carreira sequenciais e dessas carreiras que vão fluindo ao longo do tempo, a partir dos aprendizados que você tem. Interessante. Não, de fato, isso é uma coisa que a gente insiste muito aqui na escola, né? Que as pessoas tenham esse protagonismo de conduzir a carreira, né? Muita gente às vezes reclama, puxa, que meu gestor. A gente fala muito isso, né? Olha, há um papel que você pode ajudar o teu gestor a liderar melhor, né? Você pode estar mais próximo, pode de alguma maneira desenvolver. Isso é muito importante que a gente vá assumindo e conduza mesmo. Eu sempre falo para eles, nenhum gestor promove alguém que ele esteja vendo um risco muito grande. Ele precisa te ver na cadeira antes. Assim, o crescimento vem das pessoas te verem na cadeira maior antes. E a responsabilidade é tua de sentar nessa cadeira. Então, não existe... Ninguém toma o risco de ver alguém que não se vê sentado nessa posição. Então, isso é muito importante, o protagonismo. E, de novo, aprendizado contínuo. Assim, acho que os profissionais precisam dedicar tempo para aprender o tempo todo. Ô, Genoa, agora olhando um pouquinho assim para o futuro, para o cenário que nós estamos vivendo, do mundo, né, geopolítico, macroeconômico, que é um pouco desafiador, talvez até mais do que na pandemia a gente se assustou um pouco, mas depois passou e agora a gente está colhendo aí umas consequências e tem muito desafio de crescimento, empresas estão refazendo planos. Você tem algum conselho, alguma coisa assim que você acha que vale a pena Não, compartilhar? eu acho que, Diogo, o que eu sempre repito, assim, a gente vive alvos móveis hoje, né? Os desafios de negócio no passado eram muito mais certos, né? Os alvos eram muito mais identificados. Hoje, a definição de concorrência, por exemplo, é uma definição totalmente imprecisa hoje. Os meus maiores concorrentes não são os players do meu segmento necessariamente, né? E dado no nosso caso, e acho que tem coisas que os negócios precisam incorporar que a grande maioria dos negócios não incorporaram ainda a possibilidade, a necessidade de que os negócios cumpram um papel muito além só da entrega de resultados formais e resultados econômicos, mas olhar para os resultados ambientais. Isso vai ser imprescindível para a sobrevivência no futuro, de que as empresas comecem, e menos o ESG de prateleira, mas mais como efetivamente as minhas pessoas, o meu negócio está mobilizado para a geração de impacto. Aqui tem muita oportunidade, a gente acredita efetivamente nisso. Assim, as tensões sociais e ambientais são grandes oportunidades de inovação no momento onde o mundo vive de incertezas como eu disse, os alvos são móveis, os concorrentes são variáveis, então, assim, e voltar para suas origens, entender o que é essencial, onde é que eu entrego valor para o meu cliente, para o meu consumidor, e procurar inovar e transformar dessa forma, eu acho que é o grande caminho. É isso que a gente acredita efetivamente, é isso que a gente tem feito e que tem dado resultado com todos os desafios que estão por aí. Eu acho que é isso que os profissionais precisam mirar, assim, eu acho que é essencial, nesse momento, cada vez mais os valores consistentes, há uma proposta consistente do que é essencial para as companhias, vai ser importante. Em momentos de crise, o melhor espaço é voltar para entender o que é essencial para você e focar nisso. Não tem outro segredo. A gente fez bastante isso na pandemia, sabe? Assim, quando começou a pandemia, a gente, de fato, não sabia o que fazer, mas a gente a gente reuniu o comitê executivo todos os dias e dizer assim, o que é essencial para a gente? Essencial para a gente é preservar a vida e gerar renda para essas pessoas. É isso que a gente vai focar. E no final, para a gente, foi um sucesso absoluto, porque a gente tinha feito esse dever de casa. Eu brinco, no momento que estava todo mundo tentando se digitalizar, a gente tinha feito um bom dever de casa. A gente tinha ferramentas, e a gente suportou que as pessoas pudessem, da sua casa, fazer uma venda segura e nós entregávamos. E foi um sucesso. Mas o principal era assim, vamos voltar para o que é essencial. Então,
muitas vezes a gente volta nos ciclos assim, o que é importante para a gente, o que é essencial para esse negócio, e por aqui a gente vai. E isso vale para as empresas e vale para os profissionais também. Acho que reconhecer os seus valores, reconhecer o propósito que você tem é super importante em qualquer momento de dúvida ou de dificuldade. É verdade. Não tem crise que não seja uma grande oportunidade, né? Para quem está de fato atento, está observando, sempre tem maneiras a gente conseguir afrontar. E eu acho que o elemento pessoal conta muito, né? Porque quando você se une, as pessoas de fato encontram soluções, se ajudam. A gente está, não é à toa, milhões de anos aí sobrevivendo a uma crise atrás de outra, né? E às vezes a gente se assusta com cada uma que aparece, mas esse voltar de fato à origem, lembrar o que realmente é importante, é algo muito, muito relevante mesmo. Tá bom. Agenor, tem alguma coisa que você gostaria de comentar mais? Algum aspecto que você gostaria de ressaltar? Não, é isso. Eu acho que, de novo, acho que só ressaltar isso, assim, acho que a fidelidade aos nossos valores e o que é importante é isso que nos conduz. A carreira é algo que passa por altos e baixos, por vieses, mas se a gente tiver firmeza de propósito e esse entendimento e aprendizado contínuo, assim, acho que os grandes é, eu acho que as grandes dificuldades que eu vi pessoas enfrentarem ao longo da carreira é quando a gente se coloca nesse lugar do que eu sei, eu preciso, eu já sei, e menos do que o que eu ainda não sei. As grandes oportunidades são do que eu não sei ainda, no que estou por descobrir, no que eu preciso aprender. Foi assim que eu tentei dirigir todo o tempo a minha carreira e muita mobilização pelo novo, pelo que vem, pelo que está para ser descoberto. Eu acho que esse vai ser o grande desafio para os próximos anos, em que as boas perguntas é que vão fazer a diferença, até porque a tecnologia vai fazer as respostas, desde que eu saiba elaborar bem as perguntas, né? É verdade. A tecnologia sempre assusta, mas ela, no fundo, é uma ferramenta, né? E sabendo aproveitá-la bem, e a gente vê que quem sai na frente, quem consegue fazer bom uso, aumenta a produtividade, relaciona melhor com o cliente, satisfaz mais as pessoas. De fato, acho que é um grande aprendizado. Agenor, olha, muito obrigado. Estamos chegando aqui ao final do nosso tempo aqui para o nosso bate-papo. Eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua participação, de fato, ter compartilhado conosco essa tua história, né? Uma história muito bonita, de fato, brilhante, eu não sabia esse passado aí lá do interior da Bahia. Mas é uma alegria muito grande aprender com quem tem essa história de vida tão bonita, né? E está disposto a ensinar, a compartilhar, sobretudo, para que outras pessoas possam chegar a ver mais longe, porque no fundo se apoia no ombro desses gigantes generosos aqui que estão compartilhando o seu aprendizado e o sofrimento que tiveram, às vezes aprendendo as coisas com grandes penas, né? Mas eu te agradeço muito, deixo aqui um grande abraço e nos vemos em breve. Muito obrigado a vocês pelo convite, um prazer, um grande abraço. Prazer nosso.